O estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o cristão pelas suas obras. O Márcio vai ler para nós, né, Márcio? Lê bem alto, tá, por favor? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para servir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem mais frutos, maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob sua sombra procura o fruto da esperança que deve lhe restituir a força e a coragem. Não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão ele procura o fruto de vida na árvore de vida, as folhas caem secas. A mão do homem de tanto manejá-las queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vos-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos, seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e pouco escolhidos. Há assambarcadores do pão de vida como os há, frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sobre os ramos da árvore e dividi com ele o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai.
Simeão, Bortô, 1863. Muito bom, tá aí. Tá lembrando que essa lição ela é do capítulo Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Márcio, você quer comentar alguma coisa? Você entendeu? Sobre essa lição? Eu sou meio suspeito de falar, porque eu praticamente cresci no meio evangélico, né? E já toquei na igreja, já fui presbítero da Assembleia de Deus, já participei algumas vezes, cheguei até a conferir algumas palestras, iniciar esse mundo aí de pregação, mas influenciador, sei lá. Mas de repente eu comecei a ver algumas coisas e reparar assim, muitas coisas que não tem nada a ver nos frutos, né? Não falo só do evangelho, não, fui na igreja católica também, aqui. Só não fui umbandista quando eu era, nunca fui. Mas meu avô era pai de santo, morava lá em Cardoso. E curiosamente, olha só, dentro dessa caminhada aí, né, em todos os lugares, mas para não falar de uma nem de outra, eu vou falar só do meu avô. Meu avô estava precisando de dinheiro, sabe o que ele fez, Valdecir? Ele pegou, eu tô sem dinheiro, tem umas contas para pagar, e ele era pai de santo. E conhecido ali na cidade ali do interior, ali. Quem conhece o Rio ali, ele conhece aqueles lados lá. Ele foi na porta de entrada de uma fazenda que ele conhecia lá, e foi lá do dinheiro que ele tinha, ele fez uma macumbona e colocou lá, sabe? Porque ele conhecia o cara. Foi uma macumba bem chique. Aí ele pegou, foi, e o cara viu aquilo lá na fazenda dele, ficou com medo, e foi chamar ele, que é o único macumbeiro. O que é isso aqui? E ele, nossa, isso aqui é perigoso. Vixe, alguém que destruir sua vida. Ele mesmo tinha feito a macumba. Ele falou, dá pra desfazer? Falei, dá pra... Tá bom. Quanto que é? Tanto. Ele cobrou o dobro do que ele tinha gastado lá. E isso que eu vi na igreja evangélica, vem de um monte de lugares, tá entendendo? Então, cara, sinceramente, os frutos... É difícil. Não é todos que dizem Senhor, Senhor. Essa é a grande realidade. Muito bom. Cristiano? Cristian, quer falar alguma coisa? Não entendo muito dessas coisas. Sobre a lição? Não. Não quer comentar nada? Não, sobre a árvore, fruto da vida? E o Gu? Quer falar, Gu? Eu não, Marcelo. Não quer falar nada? Estou prestando atenção. E aí, Clóvis? Quer falar nada sobre essa lição? Se você não amar, não estorbe. É. Não é não? Com Eu certeza. não quero ver a maldade do outro. Não, eu também não. E nem o outro não quer a minha. Bom, eu vou tentar falar alguma coisa aqui sobre essa lição. Como se né? diz, dá de César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Muito bom, seu Clóvis. Então, essa passagem do Evangelho, Jesus ele era fantástico. Jesus ele era, com certeza, um espírito, né, mais evoluído que passou pela Terra. E ele tinha muito sentido, né, muita noção daquilo que ele pregava e daquilo que ele falava. Sempre em curtas palavras, né? Então Jesus, ele, nas suas expressões para nos ensinar, podemos perceber todas as parábolas de Jesus, ele falava da natureza. O que ele citava nas parábolas dele? Não citava nada material. Citava coisas naturais, coisas produzidas pela mão do homem. Então, as parábolas de Jesus, o que ele citava? Água, natural, né? Ele citava árvores, natural. Frutos, natural. Não é verdade? Ele citava animais, natureza. Plantas, natureza. Então, as parábolas de Jesus. E nessa aqui, que esse espírito Simeão, né, que é um espírito em Bordeaux, que passou essa mensagem em 1863, a traduziu ela com uma visão muito, muito ampla, né, com uma visão muito racional para nós. Falando de se reconhecer a árvore pelos frutos. Só que tem árvores que não dá fruto. É interessante isso aí, né? Tem árvore que fica frondosa, mas não dá fruto. A figueira? Né? Não, a figueira dá fruto. Só não deu naquela passagem, mas a figueira dá fruto. Mas tem árvores que não dá fruto. Tem árvore na natureza que ela não dá fruto, ela dá flores. Espinha também. Mas quando ele quer dizer fruto, ele não está falando de... Ele está falando da saúde. Tá? Uma planta saudável. Uma planta saudável. Não quer dizer que ele está falando fruto, que aquela planta teria que dar fruto.
Tem tanta árvore que não dá fruto, só dá folha. Mas o que a árvore dá mais? Que ela pode dar mais ainda, sem ser o fruto. O que ela pode dar mais para as pessoas? É sombra. É. Sombra. Sombra. Sombra, água fresca. Sombra. Tranquilidade, serenidade. Imagine você caminhando. Você passa um papel. Imagine você caminhando numa estrada com sol do meio-dia, enquanto uma árvore bem frondosa, você descansar um pouquinho. Quantas pessoas que nós encontramos na beira da rodovia já, nessa condição? Nessa condição. Cansado, descansando um pouquinho, para depois caminhar a jornada. O sol faz perder a força do homem. Então ele fala da árvore, né? A árvore ela tem uma caminhada muito longa, muito difícil, porque a partir do momento que ela cai no solo, ou a gente coloca ela lá dentro para ela atingir o sol, para ela atingir ela passa por muitos processos. E a mesma coisa nós. Ele quer colocar a mesma coisa conosco. Os processos que a gente passa na vida, evolutivo, para a gente poder começar a render, a produzir. Na verdade, a gente entra na escola, primeiro vem lá do útero, né? Que o útero da mãe é o lugar mais seguro que você pode ter para o ser, é o útero da mãe, ali é seguro. Desde que a mãe seja saudável também, né? Porque se a mãe também fumar e beber... Assim, tem certas mães que não tem... Mas para a criança, aquele momento ali é o lugar mais seguro que tem. Depois que ele sai dali, tem muitos que gostariam até de voltar, né? Mas aí começa a trajetória do espírito, né? Então ali ele compara a nossa vida, né? Então ele compara a nossa vida como uma árvore, né? Conhece o cristão pelas suas obras, né? Conhece a árvore pelos frutos. Então, o que podemos tirar dessa lição? Adianta ficar dizendo Senhor, Senhor, louvando, ralando o pé na igreja, ralando os joelhos na igreja, no altar, fazendo sacrifício. Mas sai pra fora, faz tudo errado. Mas e as obras? Faz tudo aos contrários. Por que ele fala isso? Porque a árvore, né? A árvore da vida, ela tem que dar em abundância. Ela tem que dar fruto, tem que dar sombra. O Evangelho de Jesus tem que dar fruto. O Evangelho de Jesus, fruto que Jesus está é as obras nossas. É o que a gente possa entender. Quando ele fala, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai que está no céu? O que Deus quer de nós? O que o Criador quer de nós? Que a gente entenda as suas leis. Que a gente entenda os processos da divindade. E a gente não consegue muitas vezes. Então o que a gente prefere? A gente prefere moldar, né, o Evangelho, moldar. As religiões moldaram Jesus às conveniências. Colocando a responsabilidade para o Cristo nos salvar, que ele tem que ser o nosso Salvador. Jesus não é o nosso Salvador. Jesus mostrou para nós o caminho da salvação. Ele é um educador. Agora, ficou mais fácil jogar a responsabilidade que é nossa para ele. Jesus cura, Jesus volta, Jesus redime os nossos pecados, Jesus é fiel, Deus é fiel. É fácil desse jeito. Mas, na verdade, o grande contexto geral é a individualidade de cada um. Ninguém vai fazer nada por nós, se não for por nós mesmos. Deus é fiel, nós somos infiéis. Nós não temos a fidelidade às suas leis. Então, quando a gente fala, né, da mudança de comportamento, da nossa mudança, do nosso jeito de ser, dessa mudança nossa que, infelizmente, eu mesmo não estou conseguindo muito ainda. Eu estou lutando para ver se melhora. Deus não consegue colocar você, livrar você de todas as dores, todas as dificuldades. Não é Ele, é a gente. A gente que tem que fazer. A gente tem que fazer por onde. Ele dá tudo que a gente precisa. Ele dá tudo que a gente precisa. A literatura. Mas, se a gente não fizer por onde... Então, quando ele fala aqui, né? Reconhece o cristão pelas suas obras. Pulgão ligado, a boca ligada. Abri os vossos ouvidos e os vossos corações, meu bem amado. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. O que pode dar vida eterna para nós? O que é a vida eterna? O espírito não morre, é imortal. Mas a vida eterna, que é viver em abundância, é viver bem. Porque nós podemos ter a vida eterna, mas ter a vida inteira conturbada. Até quando nós podemos
viver nessa vida conturbada. Existem mundos, né, melhores que nos esperam. Mas a gente ainda insiste em ser mundano. A gente insiste em se apegar nas coisas materiais. Então, a hora que a gente cuidar um pouquinho mais das coisas espirituais e acreditar, porque o problema nosso é que a gente não acredita que a gente é espírito, que a gente é alma. No dia que a gente acredita que a gente realmente é um espírito imortal, a gente vai melhorar bastante. Só que a gente ainda está aprendendo. E a doutrina espírita está aqui para mostrar isso para nós. Que não adianta insistir em ser mundano. Você não é mundano. Você faz parte desse contexto. É necessário essa vida mundana para nós. É necessário o manuseio com as coisas materiais, passar pelo corpo de carne, mas a verdadeira vida nossa é a espiritual. Porque queira ou não queira, quando a gente tiver uma dor, ou tiver um membro do nosso corpo amputado, ou tiver uma perda de um ente querido, ou sofrer um acidente, para quem a gente mais apela? Para a vida material ou para a vida espiritual? Apela mais para a vida espiritual. A gente pede forças para quem? Para quem? O Cristo. E o Cristo está em carne aqui na Terra? Não, ele está em Evangelho. Ele está no meio de nós, mas ele está em Evangelho. Ele não está em material. Então quem que a gente apela? Para ele e apela para Deus. E o que é Deus? É essa força infinita, que rege sobre todos nós, sobre todos os elementos da sua criação. Para quem que a gente apela? Então aonde que a gente deve se basear mais hoje? Na vida física ou na vida espiritual? Nas duas, com certeza. Mas, que nem foi falado no começo, se o nosso espírito estiver bem, em paz, nosso corpo dói menos. Adoece menos. Então, bom a gente lembrar disso. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem só cultivar o corpo, cultuar o corpo, tudo que é de beleza, tudo culto exterior. Mas não quer cultuar o que é o interior. E o interior está na onde? Na alma. Espírito, né? Você falou bem aquela hora, Santa. Corpo são, mente são, corpo são. Aí a gente pega, estraga todo o nosso dia com as nossas irritações, a gente estraga todo o nosso dia com uma biritinha, estraga todo o dia com uma porcaria de uma droga que acaba com a gente. Biritinha? O que é isso, biritinha? Biritinha é aquela água que o passarinho não bebe, que é a grande tragédia humana. Se as pessoas tivessem noção do que é isso, ninguém nem chegava perto. Mas a gente não tem noção. A gente tem noção sim, quando você está já... Aí a pessoa fala assim, ele está com o fígado diluído lá no hospital. Ô, louco. Aí ele fala assim, se eu sair daqui eu não vou beber nunca mais. Ô, louco, também tá Essa é a grande conversa que nós escutamos nos hospitais. Mas tá morto já? Agora é tarde. É tarde. O primeiro boteco já tá morto. É tarde, gente. Mas nunca é tarde pra gente... Pro espírito nunca é tarde. Pro corpo pode ser. Mas pra alma nunca é tarde. Você fala assim, olha, não vou pôr mais na boca mesmo. Nem que seja na última hora, é bom que fale. Nem que seja na última hora. Porque a gente passou uma vida inteira, gente, para construir uma obra que a gente está falando aqui, ó, para ser cristão, para realmente construir obra. Qual é o legado que a gente vai deixar para alguém? Alguém vai sentir falta da gente quando a gente partir? Essa é a grande importância. Alguém tem que sentir falta da gente. Se ninguém sentir falta de você, e graças a Deus que você foi, você não tem um bom aproveitamento. Não valeu de nada, então. Mas você tem que sentir falta. Alguém tem que sentir falta de você. A corintiana, quando partir, você sentir falta dele. Tem que ser. A gente tem que levar a vida mais a sério. Levar a vida mais a sério. Eu estava lembrando ali, né, daquela passagem lá do profeta. Eu acho que é uma analogia, né, uma comparação, mas tá mais ou menos assim agora. O profeta, trouxeram uma mulher lá pro profeta e falou, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. O que o senhor diz? Ele fala, aí o profeta fala, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. Aí sai um cara no meio da multidão e dá uma pedrada na cabeça da mulher. Pum! Aí o profeta fala, que isso? Você nunca errou? O cara fala, dessa distância não. Então quer dizer, as pessoas falam assim, as pessoas não... Bruno, tipo assim, entendeu a religião tá mais ou menos assim. Mas Eu não falo dessa forma. O que eu quero dizer? Você está falando aí, a maior tragédia da humanidade é o álcool. E poucas pessoas sabem disso. Mas se você pesquisar e você for atrás, não estou defendendo droga não, gente, pelo amor de Deus. Mas olha o que eu escutei. Passando um dia ali no São Manuel, perto do Bar do Wilson, um cara melado de cana, tava falando mal do viciado de cana, falando, eu senti o cheiro mais horrível do mundo, cara, se matando, e o cara, bêbado.
Só que o pior de tudo é que o próprio cara que bebe, ele não sabe, que nem você falou, ele cozinha o fígado dele. Se a pessoa ficar 10 anos bebendo e entrar numa clínica de recuperação, ou melhor, vamos colocar assim, se uma pessoa ficar 15 anos fumando pedra todo dia, mas sem beber, fumando só crack todo dia, e ele entra numa academia para 6 meses, ele recupera física, totalmente física, e parte psiquicamente, porque ela tem a condição, que a compulsão que ela vai ligar e tal. Mas se a pessoa ficar, não vou nem dizer 15 anos, mas 10 anos bebendo todo dia, ela vai ficar internada 1 ano, aquilo ela não vai recuperar nunca mais. Nem os órgãos, nem a psíquica, nada. Recupera. Eu sei disso porque minha mãe morreu com... Então quer dizer, hoje eu tô vendo assim, eu vou dizer, na religião mais ou menos isso. A pessoa, ela se acha melhor do que a outra porque vai, sabe, porque não fuma, porque não bebe, porque não vai... Tem pessoas que são muito inteligentes, tem médicos, tem astronauta que é inteligente e bebe e fuma. Mas então, Você não tem, isso aí já o vício é para todos, não é só porque a pessoa é fulano, é ciclano que bebe, não. O vício é tem pessoas pobres que bebem, tem pessoas riquíssimas que bebem e está doente. É uma doença. O alcoolismo é uma doença, já foi provado na Organização Mundial de Saúde, não é eu que estou falando. Então, e não tem cura, tá? Tem equilíbrio. Então é bom que a gente possa... A droga tem cura? Não, também não. Eu não conheço nenhum que se curou até hoje. Tem equilíbrio. Mas Você ficou 25 anos sem cheirar, voltou de novo. Mas tem tratamento. Então. Então tem que se tratar. É tudo igual. Tem que se tratar. Então tem que se tratar. Então, mas como voltando aqui à lição do Evangelho, para nós passar para o São Antônio, então não adianta a gente querer podar a árvore, que nem fizeram com as religiões, podaram o Evangelho de Jesus, fizeram todas as suas conveniências. Encheram de dogmas, de rituais, de adereços, tudo para ficar fácil. Hoje, infelizmente, se vende cerveja dentro de altares, em cima de altares, infelizmente. Na farmácia, velho. Isso é o grande problema. Então a gente não pode esperar nada dos religiosos. Podemos esperar das religiões, mas não dos religiosos. Certo? Essa é a grande questão. Né, São Antônio? Pode falar um pouco. A Bíblia foi moldada, né? Moldada no jeito que os caras querem que andam o negócio. Mas não é exatamente isso. O Evangelho é outra conversa. É outra conversa. A palavra de Deus é uma, dos homens é outra. Exato. E a Igreja Católica, católico só vai na igreja quando tem festa. Para beber e... Então, não tem... Uma coisa sem explicação. É complicado. Vai na missa e sai, vai no bar. E sai da missa já com... E aí, Maurício, quer falar mais? Então, sabe o Alcoólicos Anônimos? Diz que começou nos Estados Unidos, né? Diz que tinha, foi real mesmo isso aí, diz que tinha um cara que ele bebia, tinha problema. E ele consultou o médico dele. E o médico dava um conselho para ele. Aí um dia, ele largou o tratamento, não foi mais. E ele morava no apartamento. Um dia cedinho, não sei o que, ela chegou lá, batendo na porta assim. Ele olhou, o médico, eu falei, esse cara veio me buscar. Sabe, o médico falou para ele, eu não vim buscar. Eu vim buscar para você me ajudar. Quer dizer, o médico estava passando pelo mesmo processo que ele tinha e foi pedir ajuda. Porque eles falam, eu falo para você, porque eu vi na TV Cultura, lá, Café Filosófico, ele falou assim, a droga e o álcool hoje é uma depressão. Aí o médico falou, você vê essa pessoa que usa droga, que bebe, de repente ele larga, vai para a igreja, de repente ele volta. Quando o sujeito tem uma recaída, é o meio de fuga. Ele falou, tem outros tipos de... é uma depressão. Você vê aqui nos Estados Unidos, um monte de gente muito obrigado a gastar. Chama... Como é que chama? Aquele cara que come, compulsório, né? Compulsivo. Então o cara que come. Você não vê na pandemia, as pessoas entravam em depressão, então tudo é... Ele não vai come nem um louco. Então é o que acontece. Aí ele fala, a pessoa que tem esse vício, pega uma pessoa, um médico que falou, que tem o problema do vício do álcool. O que acontece? De manhã ele tá assim, ó. Vai estar ventando, né? Uhum. E aí a pessoa tem que tomar uma para poder equilibrar, porque o próprio organismo tem. Mas ele falou, se você fizer uma tabelinha e conseguir fazer, você consegue vencer. O cigarro, a mesma coisa. Você pegar um maço de cigarro, você fumo que nem pessoa 7 maços por dia o cara fumar. Aí ele fez uma tabela, foi diminuindo. Chegou o mês, chegou a época que ele foi. Se você parar, ele morre.
Qualquer pessoa que tenha ouvido, ele fala uma vez, porque o organismo pede aquilo ali. Agora, voltando na lição aqui, que eu achei interessante, quando ele fala assim, né, que no fim, que as pessoas, vou ver se está aqui, a prescrição pelo Espírito, que ele diz assim, né, que as pessoas, ok, uva do espinheiro, meus irmãos, distanciai vós, pois daqueles que vos chamam, que vós apresenta as dificuldades no caminho, segui-lo, que vos conduz à sombra da árvore da vida. Então tem muitas religiões por aí, às vezes que eu entendi foi isso aí, que às vezes você está por exemplo, espiritismo, as pessoas que não conhecem descem a lenha, porque não conhecem o principal. Você conhece para criticar? Então essas religiões colocam, você vê muitas delas aí. Então você vê certas coisas, mas as pessoas querem facilidade, as pessoas não querem buscar. O cara quer colher isso aí, às vezes ele acaba sendo iludido por pessoas aí, daqueles ali que não querem mudança. Eu converso muito com o senhor lá, que ele é de uma determinada religião, e falo, eu posso conversar com você, se é uma pessoa, não sou nada, eu falo pela minha experiência. E parte ele concorda tudo que eu falo para ele. Porque dentro do seu entendimento, você está aquilo ali. Eu mesmo vi a minha mãe, levava na igreja que ela ia, congregação lá, né? Rapaz, me dava um tédio em mim, eu falei, como é que... E até eles acreditam, mas fazer. É, o dentro de cada um. Mas muitas vezes tem pessoas que estão nessa aí, mas são pessoas boas. A hora que ele abrir para o entendimento melhor, ele vai começar a mudar, tirar aqueles dogmas lá que não levam a lugar nenhum.